senhora conselheira, senhor procurador-geral, senhor secretário, conselheiros substitutos que nos assistem nesta sessão, senhores servidores, visitantes, cumprimentando-os, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do exercício de 2018. Com a palavra, excelentíssimo senhor secretário, para a leitura da ata, que consta na ordem do dia. Extrato data da 16ª sessão plenária ordinária. Sob a presidência do conselheiro Kenny Trindade, presentes os conselheiros Sebastião TJ, Edson Ferrari, Carla Santilo, Selmar Reck, Saulo Mesquita e Helder Valim, procurador de contas Fernando Carneiro, às 15 horas do dia 23 de maio de 2018, foi aberta a 16ª sessão plenária ordinária. Foi apreciada e aprovada por unanimidade a ata da 15ª sessão plenária ordinária, realizada em 16 de maio de 2018. Foi retirado um processo de pauta, foi devolvida vistas pelo conselheiro Sebastião TJ, com voto divergente, do processo 2012-0047-002312, de relatoria da conselheira Carla Santilo. Foi solicitada vistas pelo conselheiro Saulo Mesquita dos autos 2011-00047-001031, de relatoria da conselheiro Helder Valim. Foram apreciados e aprovados por unanimidade 25 processos. Às 16 horas e 2 minutos foi encerrada a sessão, sendo ato contínuo convocada outra de caráter extraordinário administrativo. Questiono, senhores conselheiros, senhor procurador, se há alguma observação com relação à ata que acaba de ser lida. Não havendo, declaro aprovado. Extrato data da 6ª sessão extraordinária administrativa, com as presenças dos mesmos membros que participaram da sessão ordinária. Às 16 horas e 3 minutos do dia 23 de maio de 2018, foi aberta a 6ª sessão extraordinária administrativa. De relatoria do conselheiro Edson Ferrari, foi apreciada e aprovada por unanimidade a resolução administrativa número 6 de 2018. Às 17 horas e 10 minutos, foi encerrada a sessão. Da mesma forma, pergunto se há alguma observação com relação à ata que acaba de ser lida. Aprovado. Momento é destinado às comunicações, indicações, moções, requerimentos. A palavra está franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passo a palavra ao senhor secretário para que possa estar promovendo 2 sorteios de processos. Senhor presidente, na realidade, é um processo só, é o 2018-00047-0000158. Trata de recurso inominado interposto pela empresa Terra Nova, Trust, Saneamento de Limitada, e de recurso agravo manejado pelo Ministério Público de Contas, em face do despacho 1339 da Lavra do conselheiro Sebastião TJ. Conselheiro Selmar Reck. Passo a palavra ao conselheiro Sebastião Joaquim Pereira Neto, TJ. Senhor presidente, quero agradecê-lo pela oportunidade. Cumprimento os senhores conselheiros e senhora conselheira, senhor procurador, senhor secretário-geral, senhores conselheiros substitutos, servidores, visitantes. Senhor presidente, passo a relatar o processo 2009-000-4700-3026. Trata os presentes autos de relatório de representação número 5/2009, acerca de despesa realizada com publicidade e propaganda por intermédio da empresa Logos Propaganda Limitada, com o objetivo de divulgar os programas da Secretaria de Indústria e Comércio em agenda que seria distribuída
no evento promovido pela Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás, durante a 38ª Assembleia Geral Simbólica Maçônica Brasileira, realizada no período de 11 a 16 de julho de 2009. Foram citados os responsáveis na gestão dos recursos do Fomentar à época, que apresentaram suas razões de defesa. Encaminhados os autos à gerente de fiscalização, esta sugeriu que ao senhor Luiz Medeiros Pinto fosse imputado débito do valor de R$100 mil. Haja vista ter ordenado a despesa com recurso do Fomentar, não tendo comprovado que a despesa atende aos princípios da supremacia do interesse público e da impessoalidade, e que ao senhor César Gomes da Silva, superintendente de Administração e Finanças à época, fosse aplicada a multa em razão de a despesa não ter sido realizada com fundamento em um termo aditivo celebrado para prorrogar um contrato que se encontrava vencido. O Ministério Público opinou pela procedência da representação, já visto que o interesse público não restou demonstrado. A prorrogação do contrato vencido foi considerada legal e que a despesa realizada não está entre aquelas cujo Fomentar poderia suportar, pugnando pela conversão dos autos em tomada de conta especial. O auditor competente manifestou-se conclusivamente pelo conhecimento da presente representação e por determinar sua conversão em tomada de conta especial. O relatório passa ao voto. Em relação ao relatório de representação e comento, informa a unidade técnica que trata de despesa realizada com recurso de Fomentar para a vinculação de publicidade em uma agenda para o turismo 2009, que seria distribuído durante evento promovido pela Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás, eivada de irregularidade, vez que ausente o interesse público. Também concluiu que despesa foi realizada com fundamento em um termo aditivo celebrado para prorrogar um contrato que se encontrava vencido. Diante da ausência de interesse público na contratação e considerando que a prorrogação do contrato ocorreu quando os mesmos se encontravam vencidos, tanto o representante ministerial quanto o auditor designado pugnaram por conhecer a presente representação e determinar a conversão dos atos de tomada de conta especial. Ressalta-se, todavia, que a instalação de tomada de conta especial pelo órgão de origem, ao meu sentir, é tardia, haja visto que os fatos ocorreram há quase 10 anos. Esse tribunal tem decidido pela prescrição quinquenal do prazo para a instalação de tomada de conta especial, conforme restou assentado no acordo número 7, 18 de janeiro de 2017, que acolheu por unanimidade o voto proferido pelo eminente conselheiro Saulo Marques Mesquita. Desse modo, voto por negar a proposta de instalação de tomada de conta por ultrapassar o interregno de 5 anos, desde a contratação ocorrida em 2009, bem como por decretar a prescrição da pretensão punitiva em razão da incidência do lapso temporal. Reconhece, entretanto, a inadequação da contratação da empresa Logos Propaganda, com o objetivo de divulgar os programas da Secretaria de Indústria e Comércio em agenda que seria distribuída no evento promovido pela Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás, bem como a prorrogação do contrato por meio de termo aditivo quando o mesmo se encontrava vencido, atos que violam os preceitos do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Determinam, assim, a remessa de cópia dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás. É como voto. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Conselheiro Edson Ferrari. Acompanho. Conselheira Carla Santilo. Com o relator. Conselheiro Selmar Reck. Com o relator. Conselheiro Saulo Mesquita. Com o relator. Conselheiro Helder Valim. Com o relator. Aprovado. Senhor presidente, processo 2011-00-047-003147, apensado ao 2012-000-4700-21 de setembro. Cuido dos autos dos processos de fiscalização e análise do edital da estação concorrência número 2011, promovido pela Goiás Prev, visando contratação de empresa especializada na prestação de serviço de consultoria técnica operacional para o levantamento de dados, preparação, encaminhamento e acompanhamento dos processos de aposentadoria e pensão, para efeito de compensação financeira previdenciária entre os regimes de previdência social dos servidores efetivos, dos militares e respectivos pensionistas do Estado de Goiás, e o regime geral de previdência, com o valor estimado em R$ 15.312.000, bem como de representação da empresa pública Consultoria e Assessoria em face ao certame licitatório autos 2012-0047-0021 de setembro. A então Coordenação de Fiscalização Estadual, na análise do instrumento convocatório, concluiu pela legalidade do edital. A gerente de fiscalização analisou a representação e concluiu pelo julgamento parcialmente
procedente da representação por considerar que a exigência de certidão atualizada da junta comercial para comprovação de que a licitante possui capital social de R$ 382.800 é restritiva e ilegal. A unidade técnica entendeu que, apesar do valor exigido estar dentro dos parâmetros legais supracitados, convergiu-se em irregularidade mencionar que a referida certidão deveria ser atualizada somente da junta comercial, não abrangendo também o cartório de registro de pessoas jurídicas, no caso de participação de sociedades simples ou ainda a Ordem dos Advogados do Brasil, no caso de participação de sociedades advocatícias, a fim de não restringir a competitividade do certame em questão. Mas atenua a modulação dos efeitos da decisão em sua conclusão, pois, mesmo diante da comprovação da legalidade apontada, face ao caso concreto, trata-se de caso em que se torna necessário um juízo de ponderação e proporcionalidade, tendo em vista que a declaração da ilegalidade e, consequentemente, a anulação da licitação e seus efeitos ex tunc seriam mais prejudiciais à sociedade do que a própria manutenção da mesma, tornando-se, pois, inviável e irrazoável a declaração de nulidade do processo licitatório. Fecha aspas. Sugere, por fim, a aplicação de multa à gestora. Quanto às demais irregularidades aventadas pela representante, quanto aos atestados de capacidade técnica e o preço estimado, foram considerados improcedentes. O Ministério Público de Contas declinou pronunciar sobre o mérito no parecer no 11/29/2016. O auditor corroborou com o posicionamento da unidade técnica, propugnando pela procedência da representação e aplicação de multa à presidente. Relatório para sua voto. Nos presentes autos, há entendimento divergente, colhidos durante a análise técnica, pois a Coordenação de Fiscalização Estadual, analisar o edital, considerou conforme a legalidade. Ao passo que a Gerência de Fiscalização, analisar a representação, posicionou-se pela ilegalidade de uma das irregularidades, ilegalidade, apontadas pela empresa representante. Toda a celeuma jurídica gravita em todo o item 10.1.3 do edital de concorrência número 2011, referente à qualificação econômico-financeira, cuja letra C assim previu. C. Certidão atualizada da junta comercial para comprovação de que a licitante possui capital social mínimo de R$ 382.000. A exigência de certidão da junta comercial restringiria a competição não pelo capital social mínimo, mas pela natureza jurídica das empresas participantes do certame, impedindo que sociedades simples e as sociedades profissionais pudessem participar do certame. O valor estimado para o certame e a exigência de 10% de atestado de capacidade técnica foi aceito pela área técnica e considerada infundada a denúncia nessa parte. A Goiás-Pré, por sua presidente, ressalta que a representação foi formulada depois da data de abertura do certame, invocando a incidência da decadência do artigo 41, parágrafo 1º e 2º da Lei 8.666/93. A representação foi protocolizada em 13 de dezembro de 2011 e a abertura ocorreu em 24 de novembro de 2011. Conforme consta dos autos, não houve impugnação ao edital e a empresa representante não compareceu à sessão de abertura, apresentando sua resignação perante esse órgão de controle externo após a conclusão do certame. O procedimento ocorreu dentro de sua normalidade, não havendo impugnação ao edital, recurso administrativo ou intervenção da esfera judicial. O percentual contratado está dentro do estimado da licitação, composto pela média aritmética de 3 propostas, presumida a veracidade ideológica das mesmas. Diante desses fatos e fundamentos, não consigo vislumbrar a incidência de um dano concreto e entendo que a presunção de prejuízo é temerária para apontar irregularidade e ensejar a aplicação de multa. Além de que os editais, em sua prática reiterada, são formados normalmente pelo uso de modelos e minutas, muitos deles formulados por profissionais não capacitados, ensejando equívocos e distorções. A empresa representante não impugnou o edital e não compareceu ao certame. Da análise das cláusulas questionadas, dessume-se a não reunião dos requisitos para participação, avaliados conjuntamente. Quanto à pretensão punitiva dessa Corte de Contas, constata-se no processo de número 2011-00047-003-147 que a presidente foi citada no dia 7 de maio de 2012 e não apresentando resposta. Na apresentação de autos número 2012-00047-002170,
foi citado em 26 de setembro de 2012 e apresentou defesa em 5 de 10 de 2012. Foram autuados processos em 27 de outubro de 2011 e 8 de agosto de 2012, respectivamente. Desde então, transcorreu o prazo superior a 5 anos, atraindo a aplicação do artigo 107-A, parágrafo 1º, incisos 2 e 3, combinado com o parágrafo 3º, inciso 1 da Lei 16.168, de 2007, e suas alterações. Dessa forma, adoto parcialmente a proposição das unidades técnicas do Ministério Público de Contas e da Auditoria para, com fundamento no artigo 99, inciso 2 da Lei 16.168, de 2007, e suas alterações, expedir recomendação para a Goiás-Prev, no sentido de evitar a inserção de cláusulas cuja interpretação possa ensejar a restrição ao caráter competitivo da licitação, a exemplo do item 10.1.3, a linha C do edital de concorrência do 01/2011, referente à qualificação econômico-financeira e arquivar os feitos. Decreta a prescrição da pretensão punitiva do artigo 107-A, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, combinado com o parágrafo 3º da Lei 16.168 e suas alterações. É como voto, senhor presidente. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Edson Ferrari. Eu acompanho. Conselheira Carla Santilo. Com o relator. Conselheiro Selmar Reck. Com o relator. Conselheiro Saulo Mesquita. Claro, meu impedimento. Conselheiro Helder Valim. Com o relator. Aprovado com o impedimento do conselheiro Saulo Mesquita. Senhor presidente, é na matéria. Agradeço a participação de Vossa Excelência, conselheiro Sebastião TJ, e passo a palavra ao conselheiro Edson Ferrari. Para relatar inicialmente, processo 2010-47-002989. Trata-se de uma representação formulada pela empresa Sarquis Engenharia Limitada, por meio do seu sócio Sarquis Nab Curi, objetivando o recebimento de importância de 3.404 milhões da GEAB. Alega a empresa que entregou as obras relacionadas ao objeto do contrato e que, embora tenha recebido parte dos valores, se de direito remanesce o acerto de significativa parcela. Registra também a existência de um processo administrativo aqui acostado. Então, a relatoria requisitou os autos administrativos de número 2010-0017000448. Por meio de instrução técnica, então, segunda divisão de fiscalização de engenharia apresentou suas considerações, sugerindo o acolhimento da representação. No Estado, o Ministério Público de Contas fez as seguintes considerações. 1, que a empresa, ora representante, não possui legitimidade para oferecer a representação perante essa corte. 2, que a representação não serve como sucedâneo de ação de cobrança. 3, impossibilidades desta corte tutelar interesses patrimoniais, individuais e disponíveis. A auditoria mediante manifestação. 1, propôs o arquivamento da representação. E 2, determinar a GEAB que declare a nulidade da avença, bem como que promova a responsabilização dos agentes que deram causa à ilegalidade. Levado a efeito o julgamento, acolhendo o voto da então relatora, o Pleno, no acórdão 5121 de 2 de 12 de 2010, determinou à GEAB a apuração dos fatos que indicam a ocorrência de inúmeras nulidades nas contratações. E 2, recomendou àquela jurisdicionada a adoção de providências com vista a indenizar os prejuízos por elas causados ao denunciante. Por meio de ofício 00238, ou então o presidente da GEAB, Marcos Abrão Rori Soares, informa que a Secretaria das Cidades efetuou o pagamento dos valores devidos à empresa Sarquis. E ora, representante, cumprindo dessa forma o item 2 daquele acórdão, pertinente ao item 1, referido deciso, solicitou encaminhamento dos autos à Secretaria das Cidades para indicação das irregularidades cometidas, ou, caso contrário, prorrogação de prazo para seu cumprimento, alegando que o processo administrativo aqui citado, em que se apurava a ocorrência de relativas aos contratos, ainda encontrava-se nessa corte. Mediante ofício 01008-2011, o jurisdicionado encaminhou o processo 001824, referente à sindicância, instaurada para apurar os fatos cometidos por ilegais em cumprimento ao item 1 do nosso acordo. 1. Pautou pela nulidade da contratação realizada entre a empresa Sarquis Engenharia, ora representante, e a GEAB, devido à ausência de licitação em clara violação à lei das licitações. 2.
que, constatado que o sócio administrador da empresa Sarquis era membro do Conselho de Administração da GEAB, não poderia alegar desconhecimento da lei, concorrendo dessa forma diretamente para as ilegalidades da contratação. Indicação dos responsáveis pelas nulidades perpetradas, como o senhor Álvaro César Lourenço, então presidente da GEAB, e o seu próprio Sarquis. Novamente, ao Tribunal de Contas, que por determinação da então relatoria realizou citação do senhor Sarquis, que por sua vez deixou transcorrer o prazo. Instada, então, a coordenação de fiscalização sugeriu o arquivamento do fato em virtude da efetivação do pagamento pleiteado pela empresa, argumentando que não recebeu respaldo do Ministério Público de Contas ao concluir que os presentes autos, por determinação dessa Corte, agora visariam apurar quem deu causa às ilegalidades. Após várias tentativas, foi realizada citação do ex-gestor, que juntou parecer jurídico acerca da contratação da empresa Sarquis. Após assumir a relatoria, encaminhou os autos à Secretaria de Controle Externo, que, por sua vez, remeteu o processo ao Serviço de Fiscalização. Por meio de despacho, a unidade técnica competente analisando as razões de defesa, em contraste com as irregularidades identificadas nos autos, manifestou-se nos seguintes termos: 1. Não acatando as justificativas apresentadas pelos responsáveis. 2. Adotando o mesmo entendimento exposto na auditoria, no sentido de que, abre aspas, com o afastamento da contratada primitiva, houve, na realidade, uma rescisão contratual, que, para tanto, deveria a administração da GEAB ter adotado os procedimentos estabelecidos na lei das licitações, ou, quando não, convidar os demais licitantes que participaram para, em igualdade de condições, continuar na execução da obra remanescente, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior, através de dispensa de licitação nos termos do artigo 24 da Lei de Licitações. Mas não, assim não procedeu a GEAB, simplesmente adjudicou ao remanescente a obra de duas outras empreiteiras estranhas ao procedimento. Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, que apontou irregularidades no procedimento de contratação direta, visto que ocorreu sem a devida licitação em relação à ausência de apuração da autoria acerca dos fatos ilícitos tratados nestes autos. O parquê ressalta que caberia a aplicação de multa aos membros da comissão de sindicâncias e propôs como sugestões: 1, que seja determinado ao Tribunal de Contas que apresente informações acerca da data de admissão do servidor Márcio Elísio de Oliveira desta Corte. 2, que o Tribunal apresente esclarecimento acerca do pagamento realizado à empresa autora dessa representação. 3, que seja aplicada a sanção aos membros da comissão de sindicância. Consta também requisição de cópia integral dessa representação de auditoria do Ministério Público do Estado de Goiás e cópia de peça inicial do Inquérito Civil Público 000-2016, instaurado em desfavor do servidor Márcio Elísio de Oliveira. Remetidos autos à auditoria, que, por meio de manifestação, pugnou pela conversão dos autos em tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação de todos os responsáveis e a exata apuração do dano, bem como pelo encaminhamento de cópias dos documentos elaborados pelo servidor Márcio Elísio de Oliveira à Corregedoria desta Corte. Bom, consta dos autos que a recomendação do item 2 do acórdão número 5121 foi atendida, conforme demonstrado em ofício, na qual, então, o presidente da GEAB, Marcos Abrão, informa que a Secretaria das Cidades efetuou o pagamento. No que tange às sugestões do Ministério Público de Contas, a auditoria para a apuração das condutas tidas por ilegais do senhor Márcio Elísio de Oliveira, enquanto servidor comissionado dessa Corte, é importante registrar que a Corregedoria Geral deste Tribunal, por provocação do Ministério Público de Contas, determinou a instauração do processo administrativo disciplinar em fase do referido agente, e que, após a devida instrução, com observância da garantia constitucional do devido processo legal e seus consectários, do contraditório e ampla defesa, o corregedor à época, conselheiro Somarrec, decidiu pôr acompanhar o entendimento da Comissão de Processo Administrativo em relatório final e votar pela sua extinção. Extinção da punibilidade do servidor em virtude da prescrição da pretensão punitiva. Impera registrar que nos referidos autos de PAD consta a informação de que o senhor Márcio Elísio de Oliveira teria sido exonerado do cargo comissionado que ocupava nessa Corte, através da portaria 457, de 22 de julho de 2016. Não há registro sobre a motivação. Passemos, portanto, à análise da questão atinente à contratação direta da Sarquis Engenharia,
que, muito embora não compusesse o objeto da denúncia, a partir da análise efetuada pelas unidades de instrução e dos documentos que instruem os autos, tais como os pareceres emitidos pela Procuradoria-Geral do Estado, este tribunal determinou à GEAB a apuração das irregularidades nas contratações e subcontratações que tratam estes autos. Os autos dão conta que, visando a realização da obra objeto da demanda, a GEAB instaurou o processo licitatório 02/2001, referente à construção de 280 unidades habitacionais no município de Formosa, cuja vencedora foi a construtora Santa Vitória. A referida empresa, vitoriosa, entretanto, alegando dificuldades financeiras que implicariam na inexecução do objeto, subcontratou a obra à pessoa jurídica Prumos Empreendimentos, com a anuência da GEAB, sem adoção do devido procedimento licitatório. Não obstante a isso, a subcontratada também não deu continuidade, passando, por sua vez, a obra à empresa Sarquis Engenharia, também com a anuência da GEAB, sem realizar novamente a licitação. Outra irregularidade constatada envolve a questão do membro do Conselho de Administração da GEAB, Sarquis, ser sócio administrador da empresa Sarquis Engenharia Limitada, que celebrou a contratação direta com a GEAB, que não poderia participar da execução da obra ou serviço, ou por ser servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Entendo que o membro do Conselho de Administração da Sociedade de Economia Mista, natureza jurídica da GEAB, equipara-se a dirigente da entidade, pois que exerce poderes de gestão interna corporis. Atualmente, com a edição da Lei 13.303 de 16, que dispôs sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias no âmbito da União dos Estados e do Distrito Federal, resta claro que os administradores de empresas públicas da Sociedade de Economia Mista são os membros do Conselho de Administração e da diretoria, conforme dispõe o artigo 1º, parágrafo único. Ao mesmo tempo, do mesmo arcabouço normativo, elenca as vedações para a indicação do membro do Conselho de Administração. Importante ressaltar que essa irregularidade foi identificada pela Comissão de Sindicância, em que pese nada ter sido feito a respeito. No que tange às subcontratações realizadas em decorrência da execução contratual do certame, constato que realmente ocorreram ao arrepio da Lei de Licitações. No que tange ao Instituto Jurídico da Subcontratação, dispõe o artigo 72 daquela mesma lei. Abre aspas, o contratado na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte de obras, serviços e fornecimento até o limite admitido em cada caso pela administração. O TCU, em sua obras, licitações e contratos, diz: subcontratação consiste na entrega de parte de fornecimento de bens, execução de obras ou prestação de serviço a terceiros estranho ao contrato, para que execute em nome do contratado item, etapa ou parcela do objeto avencado. Percebe-se da leitura do dispositivo legal que a interpretação conferida pelo Tribunal de Contas da União, que a subcontratação é permitida para execução de item, etapa ou parcela da obra, e não de quase a totalidade do empreendimento, como é o caso. Destaque mesmo que prevista a possibilidade de subcontratação no edital, a orientação do terceiro no sentido que a administração deve fixar um limite máximo e razoável no edital para essa permissibilidade, de modo a evitar risco da administração pública. É dever também do administrador exigir do subcontratado a apresentação dos documentos de habilitação requisitados na licitação, especialmente quanto à regularidade jurídica, idoneidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no artigo 23 do inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. Segundo as defesas, a GEAB teria aceitado a contratação com fundamento no artigo 24 da Lei de Licitações, que trata da contratação direta por dispensa de licitação para execução de remanescente de obra, serviço ou fornecimento. Entretanto, o próprio dispositivo prevê que essa contratação direta deve observar a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. No caso em tela, as empresas subcontratadas sequer participaram do certame, conforme bem ressaltou a Comissão de Sindicância. No caso em questão, não caberia subcontratar e sim realizar nova licitação. Certo é também que qualquer modalidade de rescisão de contrato,
administrativo deve ser precedido do devido processo administrativo, sendo que a sua ausência implica no impedimento da produção de qualquer efeito lícito na rescisão contratual. Para o caso, não consta dos autos que esse procedimento foi adotado, inclusive para viabilizar a apuração dos motivos que ensejaram a rescisão unilateral do contrato e a imputação das responsabilidades à empresa. É preciso ressaltar que a sindicância instaurada pela GEAB, por determinação dessa Corte, deveria ter sido convertida em processo administrativo disciplinar, para devida apuração da autoria dos fatos e, verificando o nexo de causalidade, assim impossibilitar a imputação das penalidades cabíveis a quem de direito. Ao que parece, o jurisdicionado encaminhou o relatório final da sindicância para o juízo deste tribunal, sem converter em PAD e sem concluir o julgamento. Entendo que houve, nesse caso, o descumprimento do item 1 do acórdão 5121 de 10, que poderia ensejar a aplicação de multa aos responsáveis pela má condução do procedimento, não fosse o tempo decorrido. Quanto ao entendimento da auditoria para a conversão dos autos em tomada de contas, entendo que não há no processo os requisitos que permitem a adoção desse rito especial. O professor Jorge Ulisses Jacobi, por sua vez, conceitua o TSE da seguinte forma: tomada de contas especial é um processo de natureza administrativa que visa apurar responsabilidade por omissão ou irregularidade no dever de prestar contas por dano causado ao erário. Dispõe o artigo 62 da nossa lei que a tomada de contas visa principalmente a recomposição do dano causado ao erário, com imputação de débito aos responsáveis. Segundo o Tribunal de Contas da União, é requisito essencial para a constituição do processo de TCE a comprovação de ocorrência de dano, consubstanciada na descrição detalhada dos fatos, quantificação do débito, identificação dos responsáveis e as medidas administrativas adotadas para o ressarcimento. Por outro lado, a nossa lei orgânica, em seu artigo 98, dispõe que a conversão em TCE é admitida se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário. Não há nos autos evidências de ocorrência de atos em que resulte prejuízo aos cofres públicos. No caso, está se falando de responsabilidade na contratação direta sem licitação, não havendo evidência de dano ao erário. Deve-se acrescentar que a demora excessiva do processo reflete diretamente na atividade persecutória e sancionatória dessa Corte, dando ensejo quase que sempre à prescrição da pretensão punitiva, cabendo ao tribunal somente a expedição de recomendações e, no máximo, determinações para evitar reincidência. Com efeito, diz o artigo 107 da Lei Estadual 16.168, que a pretensão punitiva do Tribunal de Contas prescreve 5 anos. No caso em tela, conforme se verifica dos autos, a contratação da Promos Construções e Empreendimentos ocorreu na data de 13/6/2002 e a contratação da Sarquis Engenharias na data de 15/4/2003. Ora, verifica-se que as citações dos responsáveis pelas irregularidades nas subcontratações ocorreram além do prazo prescricional, 5 anos. Veja-se, o sócio administrador da empresa, Sarquis Engenharia, foi citado em 31/1/2012 e o presidente da GEAB, à época dos fatos, o senhor Álvaro César Lourenço, em 21/10/2013. Nos termos do artigo 107 da nossa lei, a prescrição deu-se ainda em abril de 2008. Portanto, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, deixo de aplicar sanções previstas em lei, inclusive aquelas dos artigos 114 e 115. Nada impede que essa Corte expeça determinações para fazer valer as cautelas legais nas contratações que vierem a ser realizadas pelos jurisdicionados. De se registrar a informação constante dos autos de que cópia integral do processo foi encaminhada ao parquê para instruir o inquérito civil público 006/2016 e que, em atenção ao ofício 109/2018, de autoria da promotora de justiça Carmen Lúcia Santana de Freitas, deve o Tribunal de Contas remeter ao Ministério Público Estadual a cópia dos presentes autos, bem como a decisão adotada para o caso. Do exposto, voto 1. Julgar ilegais a subcontratação realizada pela GEAB e a empresa Promos Construção e Empreendimentos Limitadas, assim como a subcontratação realizada pela GEAB e pela empresa Sarquis. 2. Determinar a GEAB que adote como regra a instauração do devido procedimento licitatório para as contratações de obras, serviços e fornecimentos, com observância da legislação
aplicável à sociedade de economia mista e empresas públicas, sob pena de incidência nas sanções cabíveis. Elabore os editais de licitação com todas as cláusulas necessárias à correta execução do objeto, e especialmente no que tange às subcontratações que sejam realizadas na forma da lei, fixando seu limite máximo e razoável do edital, de modo a evitar riscos para a administração. Restringe a contratação para remanescente de obra, serviço ou fornecimento apenas para os casos em execução de parcelas restantes de contrato rescindido. Instaure o devido procedimento administrativo em tempo adequado para apurar indícios de irregularidades nos certames, bem como nas contratações realizadas sob pena de incidência de sanções devidas por omissão administrativa. 3. Determinar a remessa de cópia integral dos presentes autos ao Ministério Público Estadual, em atenção ao ofício aqui já citado. Por fim, determinar o arquivamento do presente feito ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. É assim que caminho o meu voto, senhor presidente. Está em discussão? Com a palavra o senhor procurador. Senhor presidente, o conselheiro relator, salvo engano de interpretação, disse que não haveria dano caracterizado. Cabe dizer, e eu gostaria de saber do conselheiro relator se realmente está correto o meu entendimento, senhor relator, com relação a essa assertiva de que não há dano caracterizado. Nos autos não tem demonstrado isso, não. Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento. Ocorre que a jurisprudência remansosa do STJ nessa questão, no sentido de que, embora a condenação e ressarcimento a dispensa indevida de licitação não deixa de ocasionar o dano in re ipsa, decorrente da supressão do procedimento licitatório para contratar diretamente aí o serviço que ele especifica. Ou seja, a dispensa indevida de licitação caracteriza um dano in re ipsa, porque, eventualmente, o poder público teria melhores condições de selecionar uma proposta mais vantajosa, além de garantir o princípio da igualdade em relação a todos aqueles que com ele quiserem contratar. Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, agravo regimental, embargo de declaração, agravo em recurso especial 178.852 RS, também no recurso especial 817.921, São Paulo, e neste que eu estou lendo, que é o agravo regimental no recurso especial número 1288585, Rio de Janeiro. É a razão pela qual, com relação a essa parte específica, o Ministério Público entende que sim, que havendo dispensa de licitação indevida, o dano é in re ipsa. Muito obrigado, senhor. Continua em discussão. Encerrada a discussão e votação, conselheiro Sebastião TJ. Com o relator. Conselheira Carla Santilo. Com o relator. Conselheiro seu Marrec. Com o relator. Conselheiro Saulo Mesquita. Claro, meu impedimento. Conselheiro Helder Valim. Com o relator. Aprovado com o impedimento do conselheiro Saulo Mesquita. Processo 2013, 47001073. Trata-se o edital de licitação da modalidade pregão presencial 002-2013, do tipo menor preço, por lote realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, tendo por objeto estabelecer ata de registro de preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de material promocional e material de expediente, personalizados, mediante requisição no valor estimado de R$2.016.000. No âmbito dessa corte, o Serviço de Análise Prévia de Editais, por intermédio de instrução, manifestou pela regularidade e legalidade formal do edital e seus anexos, desde que seja expedido algumas recomendações. Uma, que apresente os critérios e metodologias utilizados para a determinação dos quantitativos. 2, adote na composição dos preços referenciais de suas contratações metodologias diversas da mera comparação de 3 orçamentos obtidos junto a fornecedores, sendo observada a ordem preferencial. 3, preveja cláusula obrigatória de reserva de cota de até 25% para a contratação de microempresas. 4, modifique em suas contratações futuras, nas quais sejam adotadas a modalidade pregão. O instado manifestar, o Ministério Público de Contas não se posicionou, avocando o despacho 08/2018 e devolvendo os autos ao estado em que se encontra ante descumprimento de resolução normativa 005/2015. A auditoria
manifestou-se pela regularidade do pregão, determinando-se o arquivamento dos autos. Sem maiores delongas, senhor presidente, o meu encaminhamento é no sentido de acompanhar a unidade técnica e auditoria, alinhando o meu entendimento e voto pela regularidade e legalidade do pregão presencial 002-2013, do tipo menor preço, por lote, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. É assim que encaminho o voto. Está em discussão? Encerrada a discussão. Em votação, conselheiro Sebastião TJ. Com relator. Conselheira Carla Santilo. Com relator. Conselheiro Seu Marreco. Com relator. Conselheiro Saulo Mesquita. Com relator. Conselheiro Helder Valim. Senhor presidente, declaro meu impedimento. Aprovado com impedimento do conselheiro Helder Valim. Era o que tinha. Agradeço a participação de Vossa Excelência. Conselheiro Edson Ferrari. Passo a palavra à conselheira Carla Santilo. Processo número 2013-47001993, trata dos autos do recurso de reexame interposto pelo senhor Carlos Rosenberg Gonçalves dos Reis e José Américo de Souza, ex-presidentes da GETOP, em face do acordo número 606/2013, que aplicou multa individualizada aos recorrentes no valor de R$ 3.000 para a celebração de aditivos após a extinção do prazo de vigência contratual. Em síntese, alegou o senhor Carlos Rosenberg que assinou os termos aditivos pautados na confiança que possuía no departamento jurídico da GETOP e que jamais poderia imaginar que estariam vencidos. Se consciente, afirma o recorrente não teria assinado. Ao final, requer a reanálise da decisão e arquivamento do feito, argumentando ainda que já estava sendo penalizado pelo ato no processo de número 2009, 47000508. Por sua vez, aduziu o senhor José Américo que os aditivos de sua responsabilidade receberam manifestação de vontade expressa das partes no interesse da prorrogação do contrato antes do encerramento da vigência e que, apesar das formalizações terem ocorrido posteriormente, seus efeitos sempre retroagiram às datas limites permitidas pelo contrato inicial e pelo inciso 2 do artigo 57 da Lei número 57 da Lei 8.666. A unidade técnica sugeriu a manutenção das multas imputadas. É o breve relatório, passo ao voto. Inicialmente, verifique que os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, constituindo meio adequado e próprio para discutir em segunda instância a decisão de mérito proferida nos autos de número 2010. 47001438, razão pela qual deles conheço. Quanto ao mérito, constato que as razões apresentadas pelos recorrentes não merecem prosperar. No primeiro caso, conforme anotado pela unidade técnica, como dirigente superior da autarquia e responsável direto pela prática dos atos de gestão de recursos públicos, o senhor Carlos Rosenberg tinha o dever legal de conhecer o contrato e garantir que todos os requisitos exigidos por lei estariam ali presentes, até mesmo para se resguardar, já que responde pelos atos administrativos praticados. É de se esperar do gestor uma atuação diligente e cuidadosa, sobretudo quanto aos atos por ele mesmo praticado, com quanta confiança nos órgãos internos seja relevante e salutar para o bom andamento e consecução das finalidades de qualquer instituição. O gestor deve buscar se cercar de todas as orientações e esclarecimento relativo aos atos que ele deve praticar, objetivando alcançar o máximo de certeza quanto à aderência desses atos. Não prospera ainda a alegação de que já está sendo penalizado pelo fato dos autos do processo 2009-47000508, pois as condutas irregulares são desassemelhadas, tratando aquele feito de objeto distinto aos destes autos. No tocante à argumentação apresentada pelo senhor José Américo de Souza, faço remissão às considerações apresentadas pela unidade técnica, no sentido de que não há possibilidade de convalidação de ato administrativo mediante prorrogação contratual com efeitos retroativos. Nesse sentido, cito precedentes do TCU no bojo do voto, conforme a hora disponibilizada a Vossa Excelência. Ademais, não podem ser acolhidas como causa excludente da responsabilidade do recorrente os possíveis entraves atribuídos à ineficácia e ineficiência da máquina administrativa. Observa-se que todos os aditivos sob a responsabilidade do recorrente, a saber, o segundo, o terceiro e o quarto, foram assinados a destempo, evidenciando uma falha sistêmica na gestão dos contratos da autarquia, pois se manteve durante 4 anos seguidos. Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimentos, mantendo incólume as imputações do acordo 606/2013. É como voto. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Conselheiro Sebastião TJ. Com relator. Conselheiro Edson Ferrari. Eu acompanho. Conselheiro Seu Marreco. Com relator. Conselheiro Saulo Mesquita. Com relatora. Conselheiro Helder Valim. Acompanho o voto. Aprovado. Processo número 2014-472122.
Trata-se de consulta formulada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, visando esclarecer dúvidas quanto à aplicação de dispositivos legais e regulamentares dessa Corte relativo ao encaminhamento trimestral de resultados de auditorias e inspeções previstos no artigo 86 do Regimento Interno. Os autos seguiram os trâmites aplicáveis, tendo a Gerência de Fiscalização, Ministério Público e Auditoria tecido suas considerações, que, em suma, foram pelo conhecimento da consulta, firmando o entendimento, hora disponibilizada a Vossa Excelência, no bojo do presente voto. É o relatório. Passo ao voto. Primeiramente, trato da competência dessa Corte para apreciação da consulta. Quanto à admissibilidade, trato também do preenchimento dos requisitos aplicáveis. A resposta à consulta proferida por essa Corte tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não de fato o caso concreto. No caso, em exame, as questões apresentadas são de natureza genérica, referindo-se à aplicação em tese da normativa editada por essa Corte. No caso dos autos, a consulta se pauta na eficácia, aplicabilidade e alcance do artigo 86 do Regimento Interno, com relação à matéria tratada no artigo 5º, inciso 31 da Resolução número 1/2003, relativa à obrigatoriedade do encaminhamento do relatório anual de tomada de contas. Conforme que já se encontra disponível a Vossas Excelências, a par das considerações trazidas pelas demais unidades, meu voto é no sentido de conhecer da presente consulta para, no mérito, firmar os seguintes posicionamentos. Letra A. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição Federal, tendo por base os princípios da legalidade, razoabilidade e racionalidade administrativa, a Autoridade de Controle Interno deverá cumprir fielmente a sua função institucional, adotando as medidas adequadas e tempestivas para apurar as irregularidades, envidar esforços para fazê-las cessar e ou promover o ressarcimento do dano ao erário, se for o caso, inclusive dando ciência dos fatos ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. B. O comunicado feito por ocasião da emissão do relatório anual de tomada de contas ou prestação não isenta a autoridade do controle interno quanto à informação trimestral requerida por meio do caput do artigo 86 do Regimento Interno. C. Não existe um padrão a ser seguido, contudo, depreende da leitura atenta do caput do artigo 86 que não são os órgãos de controle interno que devem enviar os relatórios ao Tribunal de Contas. O Tribunal espera dos órgãos do sistema de controle interno é que os mesmos apresentem as informações de forma sucinta, por meio de resenhas, evidenciando os resultados de suas fiscalizações, detalhando a natureza das inspeções e auditorias realizadas. D. Em relação ao prazo de 5 dias mencionado no parágrafo 1º do artigo 86, este representa o lapso temporal que os órgãos do sistema de controle interno têm para enviar o resultado das inspeções ou auditorias aos órgãos e entidades fiscalizadas, depois de finalizadas. São esses órgãos e entidades que, 30 dias depois de receber os relatórios do controle interno, deverão remetê-los ao Tribunal de Contas, inclusive demonstrando as providências que foram adotadas para resguardar o interesse público em decorrência daquilo que foi apontado pelo órgão de controle interno. E a autoridade de controle interno não fica isenta de dar cumprimento ao artigo 43 da Lei Orgânica desta Casa, nos casos em que a atuação imediata do tribunal for indispensável para evitar, minimizar ou reverter os efeitos de graves descumprimentos de normas legais ou de dano aos cofres públicos. Nesses casos, nos termos do artigo 235, inciso 2 do Regimento Interno, a ciência ao Tribunal de Contas deverá ocorrer por meio de representações, as quais, com base nos princípios da legalidade, razoabilidade, racionalidade administrativa e economia processual, e, em especial, para evitar retrabalhos, deverão ser devidamente acompanhados de toda a documentação necessária para evidenciar as irregularidades e ilegalidades objeto da representação, viabilizando a esta Corte de Contas dar seguimento aos trabalhos até então realizados pelo controle interno. É como voto, senhor presidente. Está em discussão. Encerrada a discussão em votação. Conselheiro Sebastião TJ. Com a relatora. Conselheiro Edson Ferrari. Acompanhe. Conselheiro Selmar Reck. Com a relatora. Conselheiro Saulo Mesquita. Com a relatora. Conselheiro Helder Valim. Com a relatora. Aprovado. Processo número 2015-500-3533. Trata de prestação de contas da Prodago em liquidação referente ao exercício financeiro de 2014, encaminhada a esta Corte na forma do artigo 10 da Resolução Normativa 001/2003, por meio de seu liquidante, senhor Jailton Paulo Naves. A Controladoria Geral do Estado, após exame da gestão do mencionado exercício, pediu o relatório no sentido de considerá-la regular com ressalvas. Já no âmbito dessa Corte, após o devido processo legal, foram colhidas manifestações conclusivas do Serviço de Contas dos Gestores, Ministério Público de Contas e Auditoria. Todas se manifestaram no mesmo sentido da Controladoria, sugerindo, ao final, a aplicação de multa ao gestor ante as falhas detectadas. O relatório, primeiro, trata da competência dessa Corte para apreciação do feito, passando ao mérito no presente caso,
tem-se que o Serviço de Contas Gestores, após o exame que lhe compete, concluiu pela regularidade das contas apresentadas, apontando ressalva nos itens 1 e 2 da instrução técnica, expedido sentido em que também se manifestou o membro do Parquê de Contas e o membro do Corpo de Auditores. Com efeito, o acervo documental demonstra que as impropriedades detectadas apresentam natureza formal, sem potencial de dano ao erário. Dada essa característica, considerando ainda a ausência de prejuízo à atuação do controle externo, desacolhe a sugestão de aplicação de multa ao gestor formulada pelas unidades. Quanto aos destaques sugeridos, reputa propriedades, todos eles na forma do Acórdão 1146/2018, relativo às contas do exercício pretérito. Com essas considerações, acrescento as manifestações colhidas ao longo da instrução processual, voto pela regularidade com ressalvas das contas referentes ao exercício de 2014, apresentadas pela Prodago, expedindo-se quitação ao responsável e determinação no sentido de adotar as medidas para a correção das impropriedades detectadas nesse processo, nos termos do artigo 73, parágrafo 2º da Lei 16.168, realizando os devidos destaques na forma do artigo 71 da mesma lei. É como voto, senhor presidente. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação, conselheiro Sebastião TJ. Com a relatora. Conselheiro Edson Ferrari. Acompanho. Conselheiro Silmar Reck. Com a relatora. Conselheiro Saulo Mesquita. Com a relatora. Conselheiro Helder Valim. Com a relatora. Aprovado. Era essa a matéria, presidente. Agradeço a participação de Vossa Excelência, conselheira Carla Cíntia Santilo, e passo a palavra ao conselheiro Saulo Marques Mesquita. Senhor presidente, processo número 8 da pauta. Tratam os autos 2014, final 2281, do relatório de auditoria de regularidade 01 de 2015 da Gerência de Fiscalização, do Plano Anual de Fiscalização de 2014, tendo por objeto os contratos celebrados pela Saneago entre 2010 e 2014, com volume de recursos fiscalizados na ordem de R$ 134 milhões. Em apenso, tramitam os autos final 2622, que se referem à representação do Ministério Público de Contas em face da Saneago, tendo em vista supostas irregularidades em contratações diretas de artistas para a divulgação de estações de tratamento de água e de esgoto, realizadas em 2013 nos municípios de Acreúna, Corumbaíba, Goianese e Tumbiara, no valor total de R$ 710 mil. Primeiro processo, neste a gerência de fiscalização concluiu pelos seguintes achados: contratações diretas por meio de inexigibilidade, que não se enquadram nas hipóteses legais para a realização de shows artísticos incompatíveis com as finalidades da Saneago, inexecução de cláusula penal rescisória no contrato 097/2012, firmado com a empresa Delta Construções, referente à alocação de veículos, mesmo diante do descumprimento da obrigação em dar início à execução do ajuste, a ausência de publicação resumida de diversos contratos e termos aditivos, a ausência de exame prévio e aprovação pela assessoria jurídica em 2 contratações, fracionamento indevido de despesas em 28 contratações diretas, indevida terceirização de atividades de conservação e limpeza de estações de tratamento de esgoto em 7 contratos que deveriam ser realizadas por servidores concursados que não foram nomeados. O contraditório foi regularmente instaurado com a citação de todos os servidores apontados como responsáveis e a subsequente apresentação de peças de defesa. Salientes que todas as citações ocorreram em 2015 e 2016, portanto, não se verifica a ocorrência de prescrição. Após a apreciação das justificativas apresentadas, a unidade técnica concluiu que as contratações dos shows artísticos fugiram ao interesse público, além do que algumas empresas não detinham a exclusividade do cantor e a publicação dos ajustes ocorreu de forma intempestiva. Quanto ao segundo achado, entendeu por não acolher as razões de justificativa apresentadas, considerando indevida a rescisão do contrato sem a aplicação da respectiva sanção administrativa. No que se refere à ausência de comprovante de publicação resumida dos contratos e aditivos, acolheu as razões de justificativas, tendo em vista que foram apresentados os comprovantes das publicações, ressalvando, no entanto, que algumas delas não ocorreram no prazo legal. Com relação ao exame prévio e aprovação pela assessoria jurídica, das minutas de edital em instrumentos contratuais, acatou as justificativas apresentadas, uma vez que os respectivos documentos foram colacionados. Quanto ao fracionamento de despesas, manifestou-se conclusivamente pela sua comprovação, entendendo que as contratações diretas enumeradas no relatório de auditoria implicaram violação ao dever de licitar. Entendeu outro sim, que restou comprovada a irregularidade das terceirizações verificadas, pois referentes a atividades que deveriam ser realizadas por empregados da própria companhia. Concluiu assim pela ocorrência de dano ao erário, sugerindo a aplicação de multa. Em seguida, o Serviço de Publicações informou que o ex-presidente da Saneago, José Gomes da Rocha, faleceu em setembro de 2016, fato público e notório.
O Ministério Público de Contas encampou o posicionamento da unidade técnica, pugnando pelo reconhecimento das irregularidades, com aplicação de multa e determinação das medidas administrativas necessárias à apuração do dano, inclusive com a instauração de tomada de contas especial. Pugnou ainda pelo encaminhamento de cópia dos autos ao Parquet Estadual. A auditoria reiterou o entendimento da unidade técnica. Nos segundos autos, que se referem à representação do Parquet de Contas, tendo em vista as alegadas irregularidades em contratações diretas de artistas para a divulgação de estações de tratamento de água e esgoto, alegou o Parquet a ausência de interesse público e também a contratação mediante representantes não detentores de exclusividade e o retardamento na publicação oficial dos respectivos atos. Este plenário referendou medida cautelar que suspenderam o pagamento das referidas despesas. O contraditório foi instaurado com a citação dos servidores apontados como responsáveis, que apresentaram peças de defesa, tendo 2 deles o feito espontaneamente. Salientes que todas as citações ocorreram em 2014 e, portanto, também não se verifica a ocorrência de prescrição. A unidade técnica concluiu que a realização dos shows afrontou o interesse público, com violação aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, tratando-se de despesas desnecessárias e incompatíveis com a atividade fim da Saneago. Sem embargo disso, sugeriu a revogação da cautelar, uma vez que restou comprovada a realização dos shows, não se afigurando lícito o locupletamento da administração. Quanto aos cantores Leonardo e Eduardo Costa, representados pela empresa MR Transporte e Serviços, concluiu que os contratos de cessão de direitos firmados em maio de 2012, no dia 7, com prazo de validade de 12 meses, encontravam-se expirados por ocasião da realização dos shows ocorridos em 14 e 24 de maio de 2013, o que deveria ter sido observado por ocasião da contratação. Concluiu também que ocorreu atraso na publicação dos atos de inexigibilidade, com inobservância do artigo 26 da Lei de Licitações. Entendeu a unidade técnica, ao final, pela aplicação de multa aos gestores, com encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a possível prática de improbidade. Por meio do Acórdão 2671, ante manifestação favorável do Parquet de Contas, este plenário acolheu a sugestão da unidade técnica, revogando a cautelar. O Parquet de Contas, ante as justificativas apresentadas, manifestou-se conclusivamente pela irregularidade das contratações dos cantores Leonardo, Eduardo Costa e Mato Grosso e Matias, bem como pela aplicação de multa aos responsáveis e o encaminhamento dos autos ao Parquet Estadual para as medidas cabíveis. A auditoria reiterou o entendimento da unidade técnica. É o relatório. A auditoria foi realizada com amparo no artigo 247 do Regimento Interno, no âmbito do Plano de Fiscalização de 2014, quanto à representação, a legitimidade ativa do Parquet de Contas tem respaldo no artigo 91, inciso 5º da Lei 16.168. No mérito, percebo que foram comprovadas irregularidades praticadas pelos gestores da Saneago, em especial no que concerne à realização de shows artísticos. Afinal, é evidente que tais despesas não guardam qualquer relação com as atividades finalísticas da empresa. Não é possível concordar com as justificativas apresentadas no sentido de que os shows eram realizados como um meio de aproximação com a população para efeito de conscientização. Muito mais afinada com sua finalidade institucional seria a utilização de referidos recursos para fins de investimento na infraestrutura e no aprimoramento dos serviços prestados. A realização dos shows, pelo contrário, afigurou-se completamente desprovida de interesse público, com a execução de tais despesas com desvio de finalidade, como demonstram as fotografias acostadas aos autos, onde autoridades políticas figuram ao lado dos artistas contratados. E menciono aqui diversas folhas dos autos. A toda evidência, a contratação de shows artísticos não se mostrou compatível, portanto, com os fins que objetivaram a criação da empresa, qual seja a prestação de serviços de tratamento e fornecimento de água e esgoto. É evidente o desvio de finalidade. Trago à colação aqui as lições nesse sentido de Eli Lopes Meirelles e também de Odete Medauer. Com efeito, dada a comprovação do desvio de finalidade, poder, face à inconformidade das despesas inerentes aos shows com interesse público primário, afigura-se necessária a responsabilização dos gestores com a imposição do respectivo ressarcimento ao erário, além da sujeição às sanções pecuniárias prescritas em lei. Como é curial, a responsabilidade deverá recair sobre os presidentes da Saneago nos exercícios de 2012 e 2013, período em que firmadas as contratações indevidas, conforme quadro apresentado às folhas 24 e 25 dos autos de auditoria. Tal responsabilização deverá ocorrer em 2 instâncias, com a imediata aplicação de sanções pecuniárias e, bem assim, a conversão dos autos em tomada de contas especial para fins de apuração do valor efetivo do dano provocado. Quanto à multa, deve-se limitar a Nilson de Souza Freire e Júlio César Vaz de Melo, presidentes da Saneago entre 2012 e 2014, uma vez que José Gomes da Rocha
que foi presidente em parte de 2013, se encontra falecido, não sendo possível a aplicação de sanção aos sucessores, dado o seu caráter personalíssimo. Sem embargo disso, nos termos do artigo 5º, inciso 45 da Constituição, respondem os sucessores hereditários pela obrigação de reparação do dano até o limite do patrimônio transferido, razão pela qual deverão, juntamente com os demais presidentes, integrar o polo passivo da TCE. Considerando que a realização dos shows decorreu da implantação de uma política estabelecida pela presidência da empresa, não vislumbro a possibilidade de responsabilização dos demais servidores que atuaram na base das contratações, uma vez que o fizeram em cumprimento à hierarquia estabelecida, não detendo qualquer poder decisório quanto ao tema. Cabe anotar que a realização de shows, em descompasso com as finalidades institucionais da empresa e, de consequência, com o interesse público, não foi a única ilegalidade praticada. Também a forma como ocorreram as contratações afigurou-se ilícita, uma vez que em algumas delas não houve observância do artigo 25, inciso 3 da Lei de Licitações, que restringe a possibilidade de inexigibilidade aos contratos firmados diretamente com o artista ou através de empresário exclusivo. Essa exigência legal de empresário exclusivo tem um claro escopo de evitar prejuízos ao erário, uma vez que, como salientado pelo Parquet de Contas, a exclusividade temporária afasta a premissa da inviabilidade de competição, haja vista que em outras datas e com outros empresários e empresas, o mesmo artista poderia ser contratado por valor diverso, o que tornaria compulsório o dever de licitar. Trago à colação aqui o acórdão 4299 do TCU, o ministro Marcos Benquerer, nesse sentido. O Parquet de Contas salientou que o contrato de exclusividade apresentado por uma empresa não exclusiva aparentemente se trata de uma simulação para justificar a contratação direta por meio de empresário que não é exclusivo. Nesse diapasão, prossegue o Parquet, a apresentação de contratos com longa duração aparentemente tem um condão de modificar o antigo modelo de contratação de empresas interpostas, pois, a despeito das ultrapassadas cartas de exclusividade com data certa, as empresas não detentoras de real exclusividade dos artistas podem agora valer-se dos contratos não exclusivos, é o que disse o Parquet. Diante disso, restou evidenciado que a contratação por meio de empresas interpostas não detentoras de real exclusividade ocorreu em relação aos shows dos cantores Leonardo, Eduardo Costa e Mato Grosso e Matias. Diante da clara violação à letra da Lei 8666, tendo em vista a não comprovação de exclusividade e ainda a ausência de vigência do ajuste de cessão de direitos da empresa MR Transporte e Serviços à época dos shows, impõe-se a aplicação de sanções aos gestores que ensejaram a contratação do cantor Leonardo para os shows de Acreúna e Itumbiara, Eduardo Costa para o show de Corumbaíba e da dupla Mato Grosso e Matias para o show de Itumbiara. No caso, a responsabilidade é do presidente da Comissão de Licitação, Emanuel Domingos Peixoto, e dos respectivos membros, José Vicente da Silva Júnior e Margarete Chaves Milhoma Encamenar, em virtude das justificativas de inexigibilidade de folhas 89/91, 58/160, 336/338, encontrando-se, portanto, sujeitos à sanção do artigo 112, inciso 2 da Lei 16.168. Naturalmente, referidas irregularidades também serão consideradas para efeito de cálculo das sanções aplicáveis aos ocupantes do cargo de presidente da Saneago à época das contratações. Também é de se reconhecer que as respectivas publicações ocorreram a destempo, como salientado pelo Parquet de Contas, com evidente afronta aos princípios da publicidade e da moralidade administrativa, o que também influirá no cálculo da sanção pecuniária a ser aplicada. Quanto ao advogado José Fernandes Peixoto Júnior, responsável pelos pareceres jurídicos que subsidiaram as contratações, não cabe responsabilização, haja vista a natureza não vinculante de referidos instrumentos. Trago aqui a colação nesse sentido o acórdão 2121 do TCU, ministro Benjamin Zindler, STF, mandado de segurança 24631, ministro Joaquim Barbosa, e mandado de segurança 24073, ministro Carlos Veloso. Passando adiante, ultimada a análise referente aos shows, que permeia tanto os autos da auditoria quanto da representação, cumpre verificar a questão referente à inexecução de cláusula penal rescisória no contrato 97/2012, firmado com a empresa Delta Construções, referente à locação de veículos. Apurou-se que, em decorrência do contrato, a empresa assumiu a obrigação de entregar 17 veículos pesados em até 30 dias da expedição da ordem de serviço, o que, no entanto, não foi cumprido. Diante do pedido de dilação do prazo, a Saneago optou por rescindir o contrato, sem, contudo, aplicar qualquer sanção à empresa remissa. Cabe anotar que a ata de registro de preços previu expressamente o prazo de 30 dias para a disponibilização dos veículos, cláusula 5.2, estabelecendo que seu não cumprimento resultaria na aplicação das penalidades previstas no edital de pregão, na cláusula 5.6.
Com efeito, o pedido de dilação de prazo não acatado pela Saneago implicou evidente descumprimento da obrigação assumida pela licitante, tornando impositiva a aplicação da cláusula penal. Nesse ponto, é de bom alvitre salientar que a execução da cláusula penal não se insere na urbe de discricionariedade do gestor. Uma vez que a empresa descumpriu o contrato celebrado, era obrigação da Saneago proceder à aplicação da respectiva penalidade. Não é dado ao gestor agir com liberalidade, deixando de apenar a empresa que deu causa a um evidente desperdício de tempo e recursos públicos envolvidos na realização da licitação. A respeito do tema, trago aqui a colação a lição de Marçal Justin Filho, na obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e também no Acórdão 2558 do TCU, ministro Alton Alencar. Com efeito, ao agir com indevida liberalidade, dispensando a aplicação de sanção a licitante recalcitrante, incorreu o gestor público em ilegalidade, motivo pelo qual se sujeita à aplicação de sanção pecuniária. No caso, a responsabilidade é do então diretor-presidente Nilson de Souza Freire, razão pela qual a irregularidade será levada em conta na fixação do percentual da respectiva sanção pecuniária. No que diz respeito ao fracionamento de despesas em 28 contratações diretas, enumeradas as folhas 48 a 51, restou comprovada a irregularidade, haja vista que os diversos serviços contratados eram idênticos ou pelo menos similares, e se considerado o valor total superior a R$16 mil, a realização da licitação era obrigatória, tendo em vista o artigo 24, parágrafo 1º da Lei 8666. A respeito do tema, trago a colação aqui também a lição de Renato Geraldo Mendes, na obra Lei de Licitações e Contratos, anotada, citando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e também a lição de Lucas Rocha Furtado, na obra Curso de Licitações e Contratos. Também por essa razão, impõe-se, com efeito, a consideração de referida irregularidade no cálculo da sanção a ser aplicada a Júlio César Vaz de Mello, presidente da Saneago à época. Quanto aos servidores Luiz Humberto Gonçalves Gomes, diretor de produção, e Mauro Henrique Nogueira Barbosa, diretor de administração, não se vislumbra a possibilidade de aplicação de sanção, uma vez que não há nos autos documentos que conduzam a uma conclusão segura a respeito de sua responsabilidade. Também foi comprovado o achado referente à terceirização de serviços que deveriam ser realizados por empregados da Saneago, uma vez que o plano de cargos e salários da companhia atribui os serviços de limpeza e manutenção na rede e suas estações aos ocupantes dos cargos de auxiliar de serviços gerais e de operador de sistemas. Assim, os 7 contratos analisados foram firmados de forma indevida, induzindo também a responsabilização do presidente da Saneago no exercício de 2014. A respeito do tema, cabe lembrar a deliberação do TCU nos autos referidos, no bojo do voto, no sentido de que o comando constitucional referente à realização de concursos públicos não pode ser afastado ao argumento da existência de déficit de pessoal. Entender o contrário seria excepcionar de modo indevido a regra do artigo 37, inciso 2 da Constituição. Nessa esteira, em havendo déficit, impõe-se a realização de concurso público, não sendo lícita a pura e simples terceirização de atividades inerentes às atribuições de cargos existentes. Com relação à ausência de exame prévio e aprovação pela assessoria jurídica das minutas de edital, a unidade técnica acolheu as justificativas apresentadas, afastando-se o respectivo achado. Face a tudo exposto, voto no sentido de conhecer do relatório de auditoria e, bem assim, da representação do Parquê de Contas, decidindo, primeiro, converter os presentes autos em tomada de contas especial, cabendo à Secretaria-Geral proceder à citação dos responsáveis Nilson de Souza Freire, Júlio César Vaz de Mello e sucessores de José Gomes da Rocha, para apresentar razões de defesa, ficando cientes de que o processo destina à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano decorrente da realização indevida dos shows artísticos alcançados pela presente deliberação. Aproveito o ensejo para esclarecer ao secretário-geral aqui presente que caberá, portanto, à Secretaria-Geral diligenciar no sentido de qualificar os sucessores hereditários do senhor José Gomes da Rocha, que deverão ser citados. Também condenar, segundo a medida de sua culpabilidade, conforme delineado na fundamentação supra, primeiro, Nilson de Souza Freire, diretor-presidente da Saneago em 2012, ao pagamento de multa de R$ 32.918,12, correspondentes a 50% do valor de referência. Júlio César Vaz de Mello, diretor-presidente, em 2013 e 2014, ao pagamento de multa de R$ 39.501,74, correspondentes a 60% do valor de referência. Emanuel Domingos Peixoto, presidente da Comissão de Licitação, multa de R$ 7.900,34, correspondentes a 12% do valor de referência. José Vicente da Silva Júnior, membro da Comissão de Licitação, multa de R$ 6.583,62, correspondentes a 10% do valor de referência.
Margarete Chaves Milhomem Camená, membro da Comissão de Licitação, multa de R$ 6.583,62, correspondentes a 10% do valor de referência. Também, determinar a intimação dos responsáveis para, no prazo de 15 dias, recorrer ou comprovar perante este tribunal o recolhimento dos valores correspondentes, com a expedição, se necessária, de certidão a respeito do título executivo e encaminhando-se à Secretaria da Fazenda para inclusão em dívida ativa. E, finalmente, determinar o envio de cópia integral dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para as providências que entender. É com voto, senhor presidente. Está em discussão. É encerrada a discussão e votação. Conselheiro Sebastião TJ. Com o relator. Conselheiro Edson Ferrari. Acompanho. Conselheiro seu Marrec. Desculpa. Conselheira Carla Santilo. Com o relator. Conselheiro seu Marrec. Presidente, eu vou acompanhar o relator, fazer somente um registro pela, como sempre, né, a qualidade técnica do voto do conselheiro Saulo, mas sobretudo da nossa unidade técnica, que teve na oportunidade da emissão da instrução técnica, adentrar em cada um dos pontos, tratando das irregularidades, da matriz de responsabilidade de cada um dos envolvidos, no acatamento ou não, de forma muito bem fundamentada. Então, só vem confirmar essa preocupação que todos nós temos de cada vez mais ter unidades técnicas preparadas para permitir votos dessa natureza. Parabéns, acompanho o conselheiro Dr. Saulo. Conselheiro Helder Valim. Com o relator. Aprovado. Senhor presidente, agradecendo as palavras do Dr. Samuel Rec, também faço suas palavras a respeito da unidade técnica, que merece todos os encômios pelo desempenho apresentado nestes autos e em tantos outros que nós temos tido a oportunidade de analisar. Senhor presidente, processo número 10 da pauta trata-se do relatório resumido de execução orçamentária do primeiro bimestre de 2018. O regimento interno prevê a competência das câmaras. No entanto, o parágrafo 2º do artigo 19 permite ao relator propor sua apreciação pelo plenário, sempre que a relevância da matéria recomendar esse procedimento. Por se tratar do primeiro réu deste exercício e tendo em vista a envergadura das irregularidades verificadas, eu considero que há relevância, portanto, trago à apreciação deste plenário o voto, não havendo, desde já, oposição dos demais conselheiros. Se o senhor desejar fazer a consulta a respeito? Perfeitamente. Questiono os senhores conselheiros se há alguma objeção. Com a palavra, o senhor conselheiro seu Marrec, o Saulo Mesquita. Senhor presidente, trata-se, portanto, do relatório resumido da execução orçamentária do Poder Executivo referente ao primeiro bimestre de 2018. O Serviço de Contas manifestou-se nos seguintes termos. Após análise promovida, verificou-se que, primeiro, a coluna previsão atualizada do anexo 1 não reflete a parcela de reestimativa da receita utilizada para abertura de créditos adicionais, conforme a forma estabelecida pelo Manual de Demonstrativos Fiscais, 8ª edição. A coluna previsão atualizada consta com o mesmo valor da coluna previsão inicial. Entretanto, até fevereiro, foram abertos créditos adicionais por excesso de arrecadação e operações de crédito no total de R$ 211 milhões. A linha 80 do anexo 1, superávit financeiro, não evidencia o total de recursos utilizados para abertura de crédito adicional que utilizou como origem de recursos superávit financeiro. O campo específico para informar o valor está zerado, sendo que foram abertos créditos suplementares por superávit financeiro no total de R$ 122 milhões. A arrecadação do Estado até o primeiro bimestre foi de R$ 3.589 milhões, com desempenho abaixo do esperado, conforme meta bimestral, atingindo 92,76% da meta do primeiro bimestre. O saldo liquidado representa 99,85% da receita, tendo sido pagas até o bimestre 73,64% das despesas empenhadas e liquidadas. Foram abertos créditos adicionais por superávit financeiro sem a existência de superávit. A abertura de crédito adicional sem a existência de recursos disponíveis vai de encontro ao disposto no artigo 43 da Lei 4.320 e no artigo 15 da Lei 19.801. E tal situação, segundo a unidade técnica, além de comprometer o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, pode configurar crime tipificado no artigo 10 da Lei 1079 de 1950. Para a apuração da receita corrente líquida, não foram excluídas do cálculo a contribuição patronal para o regime próprio de previdência, conforme orienta o item 3.3.2.1 do Manual de Demonstrativos Fiscais, o que superestima o resultado da receita corrente líquida. Pelo confronto das contribuições dos segurados ativos e inativos, da contribuição patronal, dos poderes e órgãos autônomos, bem como o aporte financeiro realizado pelo Tesouro
para o pagamento das despesas previdenciárias, verificou-se que o primeiro bimestre foi encerrado com superávit de 96 milhões. Para o exercício de 2018, foi definida no anexo de metas fiscais como meta um superávit primário de R$ 12.898.000 e uma diminuição na dívida consolidada líquida no valor de R$ 984 milhões. Entretanto, até o primeiro bimestre, o resultado obtido pelas duas metodologias de cálculo, acima da linha e abaixo da linha, foi déficit primário e aumento da dívida. Até o primeiro bimestre foram pagos 53% do saldo de restos a pagar e cancelados 0,75%. Verificou-se que foram cancelados R$ 9.520.000 de restos a pagar, que deverá ser aplicado com a manutenção e desenvolvimento do ensino público até o final do exercício de 2019, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no correspondente exercício. Os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino totalizaram 384 milhões, equivalente a 13,75% da receita líquida de impostos. Dessa maneira, conclui-se que o índice mínimo de aplicação não foi cumprido até o primeiro bimestre, haja vista que faltaram cerca de 315 milhões de aplicação. O Estado aplicou o total de 201 milhões em saúde para efeito de cálculo do índice até o primeiro bimestre. Tal montante corresponde a 7,2% da receita líquida. Portanto, não respeitado o limite de 12% nesse período. Constatou-se que até o primeiro bimestre, o índice global de aplicação em ciência e tecnologia alcançou 4,21% das receitas, atingindo assim o limite mínimo. No entanto, ao considerar os sublimites, verifica-se que a FAPEG e a Secretaria de Ciência e Tecnologia não cumpriram os respectivos percentuais estipulados pela Constituição Estadual. Segue logo adiante a sugestão da unidade técnica em relação a determinações, recomendações e alertas que serão abordadas a seguir. Senhores conselheiros, a competência do Tribunal para a fiscalização do cumprimento de normas relativas à execução orçamentária tem assento na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica desta Corte, nas resoluções 22 de 2008 e 9 de 2016. Acerca do REREL, como é de conhecimento de Vossas Excelências, a Constituição estabeleceu que sua publicação deve ocorrer até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, aplicando-se as disposições do artigo 52 da Lei 101 de 2000, a LRF. Tem-se com efeito que a finalidade do REREL é demonstrar a execução orçamentária praticada por todos os órgãos relativamente à arrecadação de receita e à realização da despesa durante o período do bimestre, e por essa razão encerra um dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, sendo mister lhe assegurar ampla divulgação. Desse modo, a análise do REREL mostra-se deveras profícua, já que se dá de forma contemporânea ao exercício ao qual se refere, consubstanciando, portanto, um meio de verificação parcial das contas do Estado, cuja análise final pelo Tribunal de Contas ocorrerá de maneira definitiva no momento da elaboração do parecer prévio das contas de governo no próximo ano. Dito isso, verifico que, sob o aspecto formal, o presente REREL foi publicado devidamente. Não obstante, a unidade técnica apontou inconsistências na estrutura dos demonstrativos que compõem o relatório, assim como problemas na gestão fiscal do bimestre, dentre os quais ganham relevo a abertura de créditos adicionais sem a correspondente existência de superávit financeiro, em violação à 4.320, bem como o descumprimento dos índices referentes à educação e à saúde. Nesse ponto, naturalmente, a efetiva verificação do cumprimento dos respectivos comandos constitucionais ocorrerá ao final do exercício, em relação aos índices. No entanto, diante do momentâneo descumprimento, afigura-se imprescindível que o governo adote providências para a devida correção de rota. Afinal, aquilo que ele deixou de gastar no primeiro bimestre, ele vai ter que gastar a mais no restante do exercício. Além disso, há que se destacar que a meta para o resultado primário para o exercício é de superávit primário. No entanto, no primeiro bimestre, verificou-se a ocorrência de déficit. Quanto ao resultado nominal, foi estabelecida meta de diminuição da dívida consolidada, em quase R$1 bilhão. No entanto, o que ocorreu foi o aumento da dívida. Faço o exposto, tendo visto o caráter instrumental do presente feito, inclinado a demonstrar a execução orçamentária do Estado no primeiro bimestre, cuja análise final, como dito, ocorrerá de maneira definitiva no momento da elaboração do parecer prévio, acolho a manifestação da unidade técnica, razão pela qual voto pelas seguintes providências. Primeiro, notificar o secretário de Estado da Fazenda para que, no prazo de 15 dias, evidencie as reestimativas de receita na coluna previsão atualizada e o valor do superávit financeiro utilizado para a abertura de crédito adicional no sistema contábil e no anexo 1 do REREL,
com a republicação do demonstrativo com as correções necessárias, por estar em desacordo com o artigo 1º da Resolução 09, e também para que exclua do cálculo da receita corrente líquida todas as contribuições patronais para o regime próprio de previdência, por estar em desacordo com o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a retificação do cálculo da receita corrente líquida e a republicação do anexo 3 no Diário Oficial do Estado e no portal Goiás Transparente. Segundo, notificar o secretário de Estado de Gestão e Planejamento para que avalie a necessidade de reduzir créditos orçamentários com vistas a garantir o equilíbrio econômico das contas públicas. E terceiro, expedir alerta ao excelentíssimo governador do Estado de Goiás para, nos seguintes termos: primeiro, com fundamento no inciso 5, parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que estão sendo abertos créditos adicionais em aparente desconformidade com o artigo 43 da Lei 4.320 e o artigo 15 da LDO, com possível comprometimento das metas de resultado primário e nominal. Segundo, com fundamento no inciso 1, parágrafo 1º, artigo 59, combinado com o artigo 9º da LRF, a respeito da possibilidade da realização da Receita não comportar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, que exige que sejam adotadas as medidas necessárias para limitação de empenho e movimentação financeira, atendidas as disposições do artigo 55 da LDO. E terceiro, com fundamento no inciso 5º, parágrafo 1º, artigo 59 da LRF, quanto à necessidade de providências para assegurar o cumprimento dos índices de educação e saúde até o final do exercício, tendo em vista sua inobservância no primeiro bimestre. É assim que voto, senhor presidente. Está em discussão. É encerrada a discussão e votação. Conselheiro Sebastião TJ. Com o relator. Conselheiro Edson Ferrari. Acompanho. Conselheira Carla Santilo. Com o relator. Conselheiro Selmar Reck. Senhor presidente, só duas observações. Primeiro, o acerto dessa corte ao direcionar os relatórios resumidos da execução orçamentária para a relatoria do conselheiro responsável pelas contas anuais do governador. Anteriormente era da Fazenda e essa ligação nunca foi muito adequada. Segundo, que esse é um instrumento de acompanhamento da execução orçamentária. Então, qualquer discussão nesse sentido só faz sentido se for durante a execução orçamentária para o exercício em que nós estamos analisando. Portanto, é a primeira vez que eu vejo um relatório resumido da execução orçamentária nesta casa ser discutida no exercício a que se refere. Então, trata-se do primeiro bimestre. O conselheiro traz de forma muito clara que há indicadores que, a caminhar nesse sentido, terá muita dificuldade o Estado de cumprir ao final do exercício, mas é mais do que isso. E aí, na linha do que na semana passada nós tivemos diversas palestras muito importantes nessa linha, mas eu gostaria de destacar de dois conselheiros substitutos dessa casa, da doutora Heloísa Helena e do Marcos Borges, quando se referiam exatamente a um decréscimo na receita, que é como ocorreu, né? Há um decréscimo aqui da previsão da receita, que exige do executivo uma limitação de empenho. Não é a expectativa de crescimento da receita que faz com que o administrador possa se furtar de tomar as medidas fiscais cabíveis e adequadas e a tempo. Então, eu queria, nessa linha, parabenizar o voto do conselheiro relator, do REREL do primeiro bimestre. Tenho certeza de que os relatórios de execução orçamentária dos bimestres seguintes muito provavelmente serão também objeto de acompanhamento pelo relator e, quem sabe, até deste pleno. E, então, com muito louvor e satisfação, eu acompanho o relator, conselheiro Saulo Mesquita. Aprovado. Senhor presidente, também agradecendo mais uma vez as palavras do doutor Selmar Reck, eu quero fazer um elogio também à gerência de controle de contas, que me atendeu na solicitação de imprimir celeridade, porque, como se trata de um instrumento acessório que possibilita a apreciação das contas e o acompanhamento concomitante, é imprescindível que nós façamos essa apreciação durante o exercício, né? Sob pena de ser reconhecida a perda do objeto, se isso vier a ser objeto de análise posteriormente. O segundo REREL já está na corte, já está com a gerência de controle de contas e nós estamos fazendo esse acompanhamento também. E eu entendo que é papel desta corte realmente levar ao conhecimento do executivo os problemas que foram encontrados, porque são graves realmente. Se não houver
limitação de empenho, se não houver contingenciamento. O horizonte que se afigura não é favorável. A tendência é o fechamento das contas ao final do exercício com muita dificuldade. Com dificuldade, inclusive, me parece, para a quitação da folha. Então, este é o momento para que este tribunal possa exercer o seu papel e levar ao Executivo a necessidade de correção de rota, né? Então, espero que nós consigamos chegar a esse desiderato. Senhor presidente, era o que tinha. Está revogo o despacho, com a palavra do senhor procurador. Senhor presidente, só aproveitando o ensejo para elogiar também o voto apresentado pelo conselheiro, o trabalho da unidade técnica, e porque foi falada a questão da unidade técnica, dizer de minha preocupação, tendo em vista que ela perdeu vários servidores recentemente, notadamente ao serviço de contas do governador, né, análise das contas do governador, que está extremamente desfalcada em razão do déficit de pessoal que saiu, seja para assumir novos cargos públicos, seja por motivos de licença e tudo mais, mas a situação é que, em termos absolutos, o número é deficiente, e isso levará a um prejuízo da análise das contas. Eu gostaria de colocar essa minha preocupação para que a Corte estude a possibilidade, dentro das possibilidades orçamentárias e financeiras, da realização de um concurso público, seja para preenchimento dos cargos vagos, seja para a formação de um cadastro de reserva. Muito obrigado. Agradeço a participação de Vossa Excelência, conselheiro Saulo, e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão, abrindo outra extraordinária imediatamente. Com a palavra o conselheiro Sebastião TJ. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador, secretário, servidores. Senhor presidente, eu trago a deliberação uma resolução normativa que apenas ela visa retificar a resolução normativa número 13 de 2017 para correção de erro material que diz respeito ao artigo 7º e os itens 3 e 4 do anexo 3º. Onde se lê, artigo 7, diante da omissão do dever de prestar contas da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Estado, ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulta dano ao erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar a providência para assegurar o respectivo ressarcimento e, não sendo possível, depois de esgotar todas as